Olá, pessoal, tudo bem? Hoje temos um assunto bem interessante para tratar, que é a questão de textura nos nossos objetos. O que nós vamos fazer nessa aula é entender o que é uma textura e como fazer o mapeamento dessa textura. Vamos utilizar textura wrapping, filtros e os MIP-maps. Na sequência, a gente vai carregar arquivos de textura, o OpenGL não faz isso para nós, aplicar a textura por meio do uso de uniformes, e ainda uma última possibilidade é a aplicação de múltiplas texturas, tanto múltiplas texturas em objetos diferentes, como múltiplas texturas no próprio objeto. Bom, o que é uma textura? Então, a textura é a aplicação de uma imagem, essa imagem é representada no espaço de cor RGB, com a possibilidade de eu usar a opção de alfa para dar uma transparência nessa textura. Então, eu vou escolher uma imagem na web ou posso tirar uma foto de alguma textura que eu acho interessante e essa textura eu posso aplicar, então, dentro dos nossos objetos. O que é esse mapeamento de textura? Então, o mapeamento de textura, ele permite que nós criemos uma complexidade utilizando uma imagem para isso, sem sobrecarregar os nossos modelos geométricos. O que nós vamos fazer, basicamente, é pegar uma figura, uma imagem, e definir em que posição ou em que lugar do meu objeto eu quero inserir essa imagem. Então, eu posso colocar em uma face, eu posso colocar em todas as faces do meu objeto aquela textura, ou posso colocar uma textura em cada face se eu achar isso interessante. O que nos permite, então, utilizando textura, é criar um realismo. São diversos os tipos de técnicas utilizadas na texturização. Uma delas é o mapeamento simples de textura, onde eu vou pegar então essa imagem e vou colocar, mapear ela dentro do meu objeto. Eu posso também fazer mapas de luz, onde eu faço uma combinação de aplicação de textura e iluminação. Também posso fazer um mapeamento de relevo, bump map, que nós faremos uma distorção na nossa textura para que ela tenha uma aparência de relevo. E por fim, eu ainda tenho um mapeamento ambiental que dá a noção de uma reflexão desse objeto que foi texturizado. A textura permite então que eu crie diversas situações, né, crie diversos mundos, diversos cenários para o meu jogo ou para a minha animação. Então a textura vai me permitir que eu crie diversas componentes dentro do meu situação mundo, sem precisar necessariamente criar diferentes geometrias. E também sem afetar, né, as geometrias já criadas, sem afetar as transformações, translação, rotação e escala, sem afetar os recortes e as projeções. O que vai ser efetivamente afetado é o processo de rasterização, que ele vai ser bastante acelerado, uma vez que eu tenho uma diminuição nos polígonos, nos números de vértices criados dentro da minha cena. E as texturas, elas podem facilmente ser substituídas, modificando, né? Então, se eu tenho uma textura e eu, com o passar do tempo, consigo uma textura com uma resolução melhor, eu posso fazer a troca dessa textura sem precisar mexer profundamente na minha codificação, basta que eu mude essa imagem que foi criada. Também outra situação vantajosa que eu obtenho utilizando textura é a diminuição na criação de polígonos. Mais polígonos, obviamente eu tenho mais detalhes na minha cena e posso fazer movimentos mais interessantes nesses polígonos, porém ele é mais complexo de ser manuseado e gera um processamento maior que muitas vezes não é interessante para as aplicações que eu estou utilizando. Menos polígonos, com utilização de textura, ele vai se tornar então um processamento mais rápido, sem perder muito nessa questão de realismo. O mapeamento de textura ele foi desenvolvido na década de 70 por Catemell, Blin e Navel. Foram aplicados inicialmente, né, foram desenvolvidos inicialmente nessa década. E a ideia, efetivamente, é nós criarmos, então, detalhes às superfícies com a inserção dessas texturas sobre essas superfícies.
Eu posso muitas vezes repetir o padrão de uma textura, como por exemplo, naquele cubo eu tenho uma textura e essa textura é aplicada diversas vezes, dando essa noção de repetição, né, de um objeto completamente formado pelo aquele conjunto de textura. A textura ela tem uma nomenclatura específica, então nós utilizamos a palavra texel, que é a abreviatura de elemento de textura. Um texel ele tem a mesma ideia do que um pixel é para uma imagem. Então, um texel é um pixel em uma textura. Por exemplo, uma textura de 128 por 128 tem 128 por 128 texels. Na tela, isso vai poder resultar então em mais ou menos quantidades de pixels. É importante nós também entendermos como que essa aplicação e a textura, as coordenadas de textura são inseridas dentro do OpenGL. Numa imagem, os pixels são dimensionados, né, com os eixos no canto superior esquerdo representando a origem, né, do eixo 0 e 0, e à medida que eu avanço para a direita, eu tenho então o eixo x, e à medida que eu avanço para baixo, eu tenho o eixo y positivamente. No caso das coordenadas de texturas do OpenGL, nós temos uma coordenada específica, que pode ser chamada de coordenada V ou T, ou ainda a coordenada pode ser chamada de coordenada U ou S. U e S representando ali o nosso eixo X e V e T representando o nosso eixo Y. Entretanto, de forma normalizada, a coordenada de textura no OpenGL ela vai variar da origem 0, 0 até 1 para o eixo S e 1 para o eixo T. Algumas questões precisam ser pensadas antes de fazer esse mapeamento de textura, principalmente baseando nessa regra de que um pixel de uma imagem ele é representado como a sua origem no canto superior esquerdo e na questão da textura eu tenho a origem representada no canto inferior direito. Então, uma das questões que eu preciso responder é qual o ponto de textura que deveremos usar para determinar um ponto na superfície. Essa é uma questão fácil de ser respondida, né? Então, a textura eu tenho que me lembrar sempre que é simplesmente uma imagem, é um desenho em 2D num sistema de coordenada específico que é o S e o T. O que nós precisamos fazer então é parametrizar esses pontos nas coordenadas S e T, para depois fazer uma definição do mapeamento dessas coordenadas para o world space X, Y e Z, considerando então esse novo espaço de textura S e T. E a segunda questão é, no caso de mapear uma textura em um polígono, como que eu procedo? Então, inicialmente, nós temos que especificar as coordenadas ST nos vértices e interpolar esses pontos para outros pontos com base na definição desses vértices. Vamos utilizar aqui um desenho para exemplificar. Então, considerando que eu tenho esse plano cartesiano com os eixos de coordenadas normalizados entre -1 e 1. Então, aqui no eixo Y eu tenho -1, no eixo X eu tenho o 1, da mesma forma, -1 para o eixo X e o 1 para o eixo Y. Então, vamos imaginar o desenho de dois triângulos que são posicionados nos vértices 1 e -1, o primeiro ponto. O primeiro ponto ele está nas coordenadas x1 e y-1, isso considerando coordenadas de vértices. O segundo ponto, nós vamos especificar ele no eixo x-1 e no eixo y também -1. Então, o ponto número 2, -1 e -1. Para o ponto número 3, nós vamos especificar as coordenadas 1 e 1 do eixo x e y. Então, se a gente puder, se nós estivermos fazendo um triângulo, a gente faz a junção desses três vértices
o que vai retornar para nós essa figura. Então, o terceiro ponto, esse é o segundo e esse é o terceiro vértice. Podemos pensar agora que esse pode ser tanto o segundo quanto o quarto vértice que possibilitará que nós desenhemos o segundo triângulo. O quinto ponto vai ser desenhado no eixo x menos 1 e y1. Esse é o quinto. Então, o quarto aqui vai ficar no menos 1 e menos 1. E o quinto no menos 1 e 1. Já o último vértice, nós podemos considerar ele que ele vai ficar na mesma posição do terceiro, fechando dessa forma o nossa forma geométrica que representa aí um quadrado. Então, vamos colocar aqui como sexto vértice 1 e 1. Como que nós faremos então agora para normalizar esses valores utilizando coordenadas S e T? Então, vamos colocar aqui, né, como se fosse mais um conjunto, né, de coordenadas, essa representando a coordenada U e essa coordenada V. O eixo U à direita representando 1 e 0. 1 e 1 representando o canto superior direito e aqui a coordenada 0 e 1, o canto superior esquerdo. Então, aonde eu tenho o segundo e o quarto vértice, eu vou mapear para a coordenada 0 e 0. Então, no menos 1, eu vou colocar a coordenada de textura 0 e 0. Para a primeira coordenada, que é a coordenada do vértice 1 e menos 1, nós colocaremos a coordenada de textura 1 e 0. Na terceira e na sexta coordenada, que representam o canto superior direito, eu tenho a coordenada de textura 1 e 1, que coincidentemente é a mesma coordenada 1 e 1 para esses vértices. Então é sempre interessante, né, para vocês não se perderem, escreverem esse conjunto em cima as coordenadas do vértice, em cima das coordenadas do vértice, nós colocarmos então as coordenadas da textura. Então esses primeiros valores representam a posição, os outros dois valores representando as posições da textura, ou seja, as coordenadas de textura. Uma outra ilustração representa aqui os pontos dos dois triângulos com coordenadas que variam do menos 0,5 a 0,5 e as coordenadas da textura variando de 0 e 1. Então, como que eu vou fazer o mapeamento desses valores de coordenadas de textura para as coordenadas dos meus triângulos? Aonde eu tenho o 0 e 1, eu vou mapear no canto inferior direito do objeto, onde eu tenho 0, 0, no canto inferior esquerdo do objeto, no canto superior do objeto, eu vou mapear a textura, a coordenada de textura 1 e 1, que vai coincidir com o ponto 0, 5 e 0, 5, e por último, o canto superior esquerdo nas coordenadas menos 0,5 e 0,5. Então, quando nós rodarmos esta aplicação, nós teremos então essa figura mapeada em cima das coordenadas de vértices desses dois triângulos, ok? Na próxima aula, pessoal, nós vamos então estudar como aplicar isso codificando no OpenGL. Até mais!